Ninguém imaginava que o motorista que serviu a mesma família por 22 anos seria destruído em questão de minutos. No saguão lotado da Veredas Energia, diante de funcionários, seguranças e curiosos, Elias foi acusado de traição, humilhado, expulso como um criminoso. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo o poderoso Ciro Monteiro, é que a verdadeira traição estava ali do lado dele, sorrindo de canto de boca. E que o homem que todos chamavam de invisível estava prestes a descobrir algo que não só provaria sua inocência, como colocaria uma das maiores empresas do país à beira do colapso. Porque a queda de Elias nunca foi um acidente. Foi um plano que estava prestes a ruir. A cidade de São Paulo pulsava como um coração de aço e concreto abaixo da torre da Veredas Energia. Lá no alto, no escritório do 30º andar, o magnata Ciro Monteiro decidia o destino de nações com um aceno de caneta. Mas entre o poder absoluto da cobertura e o asfalto quente da rua, existia um elo vital, quase invisível: Elias. Elias dirigia a Mercedes clássica há 22 anos. Conhecia cada ruído do motor, cada sombra no rosto de Ciro após uma reunião tensa. Aquele carro era uma extensão de si mesmo, uma cápsula de silêncio e eficiência onde segredos bilionários eram transportados como mercadoria comum. Ele lembrava do cheiro do couro novo, agora transformado no aroma familiar da história. Lembrava da primeira vez que Dona Letícia sentou no banco de trás, seu perfume suave de jasmim preenchendo o espaço, e do dia em que ela, com mãos trêmulas, lhe entregou a caixa do relógio credor. Você é parte desta casa, Elias, dissera, seus olhos sábios fixos nos dele. Aquele relógio nunca saiu do seu pulso. Era um pacto silencioso, um contrato de honra em um mundo que havia esquecido o significado da palavra. Ele viu o Império Monteiro crescer. Viu Ciro, então um jovem herdeiro impulsivo, tornar-se o titã impiedoso que era hoje. Viu a chegada de Tales, o genro ambicioso que respirava pela boca ao ver os números da Veredas e que olhava para Elias como se fosse um móvel antigo, útil, mas dispensável. E viu, Clara, a menina de olhos curiosos que cresceu fazendo perguntas no banco de trás, que escondia livros de poesia debaixo do banco e que, diferente do pai, sempre olhou nos olhos de Elias ao dar bom dia. Clara era o último vestígio do espírito de Dona Letícia naquela família. Os anos passaram. A lealdade de Elias se solidificou em rotina. Ele era a memória viva da família, o testemunha silenciosa de acordos feitos ao celular, de conversas tensas, de noites de insônia de Ciro. Sabia demais. E, num mundo onde a informação era a moeda mais valiosa, saber demais poderia ser tanto um escudo quanto um alvo pintado nas costas. O relógio credor marcava o tempo, implacável, enquanto a tempestade que ninguém via se aproximava, nascida não da traição, mas de uma lealdade que alguém, no alto daquela torre, decidirá que era inconveniente. O dia em que tudo desmoronou começou como qualquer outro. O céu sobre São Paulo estava cinza, pesado. Elias passou um pano de flanela no capô da Mercedes, um ritual matinal. O relógio, preso firmemente ao pulso, refletiu a luz fraca. Ele não podia imaginar que, em poucas horas, aquele símbolo de gratidão seria a única prova de um mundo que estava prestes a ser negado, e que aquele mesmo asfalto que ele cruzava com tanta maestria se tornaria o palco de sua humilhação pública. Tudo estava prestes a mudar. Gostou dessa parte cheia de detalhes e segredos? Essa história vai explodir em tensão e emoção. Para não perder nenhum capítulo da queda e da reviravolta de Elias, já ative o sininho e se inscreva no canal. A verdade vai doer, mas a justiça será épica. O ar no saguão principal da torre da Veredas Energia era gelado, carregado de um silêncio antinatural. Funcionários de terno passavam rápidos, olhares fugidios, como se pressentissem um desastre iminente. Elias, de pé ao lado da impecável Mercedes estacionada sob a marquise, ajustou a gravata. Algo estava errado. Ciro Monteiro nunca descera pessoalmente para uma saída de rotina. Mas lá estava ele, emergindo dos elevadores de vidro, seu passo firme ecoando no mármore, flanqueado por Tales, cujo rosto exibia uma expressão contida de satisfação. Não havia reunião marcada, nenhum compromisso externo. Apenas o olhar de aço de Ciro,
que atravessou a distância e cravou-se em Elias. Elias! Aqui! Agora! A voz de Ciro cortou o ar como uma lâmina, sem saudação, sem o habitual aceno de cabeça. O comando ecoou no vasto saguão, fazendo com que um porteiro virasse o rosto, constrangido. Uma sensação gélida percorreu a espinha de Elias. Ele fechou suavemente a porta do carro e caminhou até o patrão, mantendo a postura ereta, as mãos cruzadas atrás das costas. O relógio de pulso parecia pesar 1 tonelada. Tales observava, os cantos da boca levemente curvados para cima, apreciando a cena como um crítico de teatro. Senhor Monteiro. O carro está pronto, disse Elias, sua voz calma, profissional, um porto seguro após décadas de serviço. Ciro não respondeu imediatamente. Seus olhos examinaram Elias da cabeça aos pés, como se visse um objeto defeituoso pela primeira vez. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer gritaria. Funcionários pararam disfarçadamente, fingindo conferir seus celulares. A armadilha estava armada, e Elias, sem saber, já estava no centro dela. 22 anos, começou Ciro, sua voz projetada, não para Elias, mas para a plateia invisível que se formava. Pensei que a lealdade fosse um valor absoluto. Um erro meu. Cada palavra era um martelo batendo em um prego. Elias sentiu o estômago embrulhar. A confiança é como um vidro. Uma vez quebrada, não se cola mais. Tales deu um passo à frente, um documento fino em suas mãos. Elias reconheceu o logotipo do Departamento de Segurança da Veredas. Investigamos um vazamento de informações confidenciais, anunciou Tales, sua voz doce como veneno. Dados do nosso projeto de fusão com a concessionária do Nordeste. Alguém com acesso à sua agenda, aos seus trajetos, às suas conversas no carro, vendeu esses detalhes para a concorrência. O olhar de Tales perfurou Elias. A investigação aponta para uma fonte muito próxima. Uma fonte que estava em todas as reuniões, que ouvia tudo. A acusação pairou no ar, pesada, grotesca. Elias sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ele olhou para Ciro, procurando um sinal de dúvida, de hesitação. Encontrou apenas a frieza de um juiz que já tinha proferido a sentença. Senhor Monteiro, eu nunca... A voz de Elias falhou, rachada por uma emoção bruta que ele julgara ter enterrado há muito tempo. A injustiça daquela acusação era um soco no plexo. Ele, que guardara segredos que poderiam derrubar governos, que protegera a família em viagens perigosas, que era a sombra mais discreta e confiável. Há um engano. Por favor, deixe-me explicar. Suas mãos, sempre firmes ao volante, tremiam levemente. Ciro ergueu uma mão, um gesto final, imperioso. Não há explicação que apague a traição. Suas credenciais foram revogadas. Entrega as chaves do carro e sai das dependências da Veredas. Agora! A ordem foi dada em um tom que não admitia apelo. Era uma execução sumária, realizada no átrio do próprio império que Elias servirá. Os olhares ao redor eram uma mistura de pena, curiosidade mórbida e alívio por não serem eles o alvo. O mundo de Elias, construído sobre alicerces de dignidade e serviço, desmoronava em câmera lenta. Elias ficou paralisado. O rugido do trânsito de São Paulo do lado de fora parecia distante, abafado pelo zumbido em seus ouvidos. Ele viu o rosto sorridente de Tales, a expressão impenetrável de Ciro. A humilhação queimava como ácido. Lentamente, com uma dignidade que parecia esmagadora, ele tirou o chaveiro da Mercedes do bolso. As chaves, que eram um símbolo de sua responsabilidade, agora pesavam como ferros. Ele estendeu a mão, não para Tales, mas diretamente para Ciro. Ciro pegou as chaves, seus dedos não tocaram os de Elias. O contato foi evitado. Era o rompimento final. O relógio, disse Tales, apontando para o pulso de Elias. É propriedade da empresa? Um presente da família? A pergunta foi uma facada baixa, desferida para tirar dele o último símbolo de sua história. Elias instintivamente cobriu o relógio credor com a outra mão. O presente de Dona Letícia.
A lembrança da única pessoa que lhe dera respeito genuíno. Este relógio. A voz de Elias saiu rouca, carregada de uma emoção avassaladora. Foi um presente de sua mãe, Sr. Monteiro, por um serviço que nenhum dinheiro poderia pagar. Ele olhou diretamente para Ciro, desafiando, pela primeira vez, a autoridade do homem. Por um breve instante, algo pareceu cintilar nos olhos de Ciro, uma memória, uma dúvida. Mas então Tales riu, um som curto e seco. Histórias emocionantes. A dona Letícia era conhecida por sua caridade. Mas isso não apaga os fatos. Pode ficar com o troféu. É a única coisa que vai levar daqui. A violência psicológica da cena era quase física. Elias sentiu-se nu, exposto, traído pela única família que conhecera. Ele deu um passo para trás. Seu corpo parecia operar por instinto. Sem uma palavra, virou-se e começou a caminhar em direção à rua. As costas eretas, a cabeça alta, mas por dentro, um deserto de dor. Cada passo no mármore polido era um eco de sua vida despedaçada. Ele não olhou para trás. Não podia. Sabia que se visse a Mercedes, o edifício, a figura imponente de Ciro, desmoronaria ali mesmo. Ao passar pelos portões de vidro da torre, o calor úmido de São Paulo o atingiu como uma parede. O barulho da cidade, antes um ruído de fundo familiar, agora era agressivo, caótico. Ele estava do lado de fora. Descartado. Um homem invisível que se tornará, por alguns minutos, o centro de um espetáculo público de degradação. O relógio no pulso latejava, um lembrete amargo de uma promessa quebrada. Onde ele iria? O que faria? 22 anos de vida dedicados a um único propósito evaporaram em menos de 5 minutos. A dor da injustiça era um animal vivo, roendo suas entranhas. Ele caminhou sem direção, levando consigo o peso da humilhação e uma pergunta que ecoava em sua mente: quem arquitetou sua queda? E por quê? A resposta, ele sabia, estava lá no alto, naquela torre de vidro. Mas chegar até ela parecia uma jornada impossível. Enquanto Elias se perdia no anonimato da multidão paulistana, do outro lado do saguão de mármore, Tales colocou uma mão no ombro de Ciro. Difícil, mas necessário. A empresa agradece sua firmeza. Ciro não respondeu. Ficou olhando para as chaves da Mercedes em sua mão, um objeto agora estranho. Um mal-estar sutil começou a se formar em seu peito. Uma inquietação que a certeza da traição não conseguia abafar completamente. Ele se lembrava do relógio. Lembrava da mãe falando sobre homens de caráter. Por um segundo, a imagem do rosto devastado de Elias sobrepôs-se à acusação formal no relatório. Ele abanou a cabeça, dissipando a dúvida. A empresa era um navio, e capitães não podiam se dar ao luxo de sentimentalismo. Virou-se e entrou no elevador, deixando para trás o fantasma do homem que fora sua sombra por mais de 2 décadas. A decisão estava tomada. O caso, encerrado. Ou pelo menos era o que ele gostaria de acreditar. A caminhada de Elias pela Avenida Faria Lima foi um exercício de pura dissociação. Os arranha-céus de vidro, antes marcos familiares em seu mapa diário, agora se erguiam como acusadores silenciosos. O barulho dos motores, o frenesi dos corretores falando ao celular, o cheiro de café e concreto, tudo soava e cheirava hostilidade. Ele sentou-se em um banco de praça, as pernas finalmente cedendo ao tremor que vinha contendo. As mãos, agora vazias sem volante, repousaram nos joelhos. O relógio credor, sob a luz crua do dia, parecia um artefato de outra era, uma prova de um tempo em que a palavra tinha valor. A humilhação queimava seu rosto como um sol intenso. Cada olhar de um transeunte parecia saber, parecia julgar. O homem que por anos movimentara um dos maiores patrimônios do país agora não tinha nem onde passar a noite. Seu apartamento, modesto mas digno, era subsidiado pela Veredas. Tudo, até a cama onde dormia, pertencia ao império que o expulsara. Enquanto Elias lutava para respirar no banco da praça, no 30º andar da Torre Veredas, Clara Monteiro entrava no saguão. Voltava de uma reunião em uma galeria de arte, seu mundo um contraste deliberado ao do pai.
O ar ainda carregado do evento a fez pausar. Os porteiros evitavam seu olhar. Um grupo de estagiários sussurrava próximo aos elevadores, calando-se abruptamente quando a viram. Um frio intuitivo percorreu sua espinha. "O que aconteceu aqui?" perguntou ao gerente da recepção, sua voz suave mas firme herdada da avó. O homem hesitou, olhou para o chão. "Foi uma situação com o Sr. Elias, Dona Clara. O Sr. Monteiro e o diretor Tales resolveram a questão do vazamento." Clara sentiu o coração parar. Resolveram? Onde está o Elias? A resposta, evasiva, foi suficiente. Ela não esperou o elevador. Pegou o celular e discou o número de Elias, aquele que conhecia desde a adolescência, guardado como Elias, segurança. O toque foi direto para a caixa postal. A mensagem automática, a voz calma dele dizendo "deixe seu recado após o sinal", pareceu uma zombaria cruel. Uma onda de pânico frio a tomou. O vazamento. Ela ouvirá rumores vagos, vira tensão no rosto do pai. Mas acusar Elias? Era um absurdo tão profundo que beirava o delírio. Ele era a pessoa mais discreta que conhecia. Sabia de segredos de família que nem ela conhecia e jamais, em 20 anos, um único deles vazara. Sem pensar, Clara dirigiu-se ao estacionamento executivo. O espaço da Mercedes clássica estava vazio. A vaga, limpa e desocupada, era um buraco no coração da rotina familiar. Ela encontrou o chefe da segurança, um homem que trabalhava lá desde que ela era criança. "Conte-me tudo." Cada palavra, ordenou, e nele viu a mesma perplexidade contida que sentia. O relato foi seco, factual, mas cada detalhe a perfurava. A acusação pública, a devolução das chaves, a menção ao relógio. Quando soube que Tales questionara o relógio, um presente de sua avó, algo dentro dela se solidificou em fúria. Isso não era sobre vazamento. Era sobre apagar uma história. Era sobre remover a última testemunha incômoda de uma época em que os Monteiro eram guiados por algo além de lucro e poder. Enquanto isso, Elias forçou-se a se levantar do banco. A inércia era um convite à destruição. Usou as economias míseras que mantinha em uma conta pessoal, dinheiro para emergências que nunca imaginara ser esta, para pagar um dia em um hotel barato perda da consolação. O quarto era pequeno, escuro, cheirava a desinfetante barato. O silêncio era opressivo. Sentado na beira da cama, ele olhou para as mãos. Mãos que consertaram pneus furados em estradas escuras, que seguraram a bolsa de escola de Clara, que ofereceram um lenço a Dona Letícia em um funeral. Mãos limpas. A acusação de desonestidade era um veneno que contaminava cada uma dessas memórias. Quem? O relatório de segurança. Tales. Sempre Tales, cujo olhar cobiçoso sobre a presidência da Veredas era um segredo de polichinelo. Elias começou a conectar os pontos. O projeto do Nordeste. Tales era contra. Preferia uma joint venture com um grupo estrangeiro que lhe daria mais influência. Ciro estava irredutível. Um vazamento estratégico poderia minar a confiança do conselho no projeto, forçando Ciro a ceder. E quem melhor para culpar que o motorista fantasma, o homem-sombra? A fúria chegou então, não como um furacão, mas como uma corrente gelada e metálica. Ele não era um homem de confrontos, mas de observação. E observara Tales por anos. Sabia de seus encontros discretos, de seus amigos do mercado financeiro com reputação dúbia. Sabia que Tales via Mercedes não como um carro, mas como um escritório móvel vulnerável. Elias fechou os olhos, revirando mentalmente as semanas anteriores. Uma manhã, a Mercedes estivera na oficina autorizada para uma revisão de rotina. Tales insistira para usar o carro substituto, um modelo novo com tecnologia de ponta. Elias lembrava-se do desconforto, da sensação de que algo não estava certo. Agora, um palpite terrível tomava forma. E se o vazamento não veio de uma conversa, mas de um dispositivo? Algo plantado no carro durante aquela revisão? A ideia era uma luz tênue na escuridão absoluta, mas era algo. Ele precisava de provas. E para obtê-las, precisava chegar a Mercedes. No mesmo momento,
Clara entrava no escritório do pai sem bater. Ciro estava de costas, olhando a cidade através do vidro à prova de balas. Pai, o que você fez? A voz dela trincou, não de choro, mas de descrença crua. Ciro virou-se, seu rosto uma máscara de cansaço e decisão. O que precisava ser feito? A empresa foi traída por alguém de confiança. A ação foi dura, mas necessária. Elias? Trair a gente? Você acredita nisso? A voz de Clara subiu. Acredito em evidências. Clara, em relatórios de investigação. Não em sentimentalismo. Ela sacudiu a cabeça, os cabelos loiros balançando como um halo de indignação. Evidências plantadas por quem? Pai? Por quem se beneficia com isso? Você se lembra do relógio? Você se lembra da mamãe dizendo que a lealdade do Elias era a única coisa que não tinha preço na nossa casa? O nome da mãe, a lembrança do relógio, fez Ciro franzir a testa. Um abalo quase imperceptível em sua fortaleza de certezas. Thales apresentou as provas. Thales! A gargalhada de Clara foi amarga. Thales, que acha que a Mercedes é um trator velho? Thales, que olha para nós como se fossemos ativos a serem geridos? Você entregou o julgamento do homem mais honrado que conhecemos às mãos do nosso maior oportunista? A acusação dela era um espelho sustentado diante de Ciro, e ele não gostou do que viu. Cale-se, Clara. Você não entende como o mundo funciona. Isso está resolvido. Mas não estava. Não para ela. Ao sair do escritório, o destino de Clara estava traçado. Se o pai se recusava a ver, ela encontraria a verdade sozinha. A lealdade, ela percebeu, não era uma rua de mão única. Seu avô construíra vereda sobre a lealdade de homens como Elias. Se ela a deixasse morrer ali, estaria traindo seu próprio sangue. No hotel barato, Elias traçou um plano desesperado. Precisava acessar o sistema de segurança do prédio da garagem da Veredas. Tinha um conhecimento íntimo dos turnos, das câmeras cegas, da senha antiga do armário dos manutenção que talvez não tivesse mudado. Era uma missão suicida. Se fosse pego, seria preso por invasão. Mas a alternativa, viver o resto da vida como um traidor, um pária, era pior que a cadeia. Ele olhou para o relógio no pulso. A inscrição, a lealdade que não se mede. Dona Letícia não dera a ele um acessório. Derá uma missão. E ele não a cumprirá. Ainda. A noite caía sobre São Paulo, pintando o céu de roxo e laranja. Dois mundos separados pela mesma cidade se moviam em direção a um ponto de colisão. Clara, em sua busca pela verdade dentro dos corredores de poder, e Elias, na sua busca desesperada por redenção nas sombras. Ambos sabiam que a verdade estava escondida, possivelmente dentro da própria Mercedes, o símbolo silencioso de tudo que fora perdido. A corrida começara, e o perigo para ambos só aumentava a cada minuto que passava. A noite no hotel barato era uma cela de concreto e ansiedade. Elias não dormiu. Cada som do corredor, um passo, uma porta rangendo, era um alerta. Sua mente, treinada para antecipar perigos no trânsito caótico de São Paulo, agora se voltava para um terreno muito mais traiçoeiro, a própria Veredas. Ele anotou em um caderno velho tudo o que se lembrava sobre a tal revisão da Mercedes. A data, a oficina autorizada na Zona Sul, o mecânico-chefe, um homem chamado Osmar, que sempre fora cortês. Lembrou-se também do comportamento de Thales naquela semana, uma solicitude incomum, perguntas sobre o sistema de entretenimento do carro novo, um comentário depreciativo sobre a tecnologia obsoleta da S-Class clássica. Na época, pareciam apenas as observações snobs de sempre. Agora, soavam como pistas. Ao amanhecer, com um boné velho e uma jaqueta simples, Elias se tornou um fantasma. Pegou um ônibus até a Zona Sul, sua presença invisível entre os trabalhadores da cidade. A oficina era moderna, impessoal. O risco era alto. Ele poderia ser reconhecido. Observou de um café do outro lado da rua. Viu Osmar, de macacão azul, supervisionando a equipe. Esperou até o horário de almoço,
quando Osmar saiu para fumar um cigarro sozinho na calçada lateral. Aproximou-se, o coração batendo forte no peito. Senhor Osmar? 1 minuto, por favor. O mecânico virou-se, os olhos estreitando-se em reconhecimento. Elias? O que você... Ouvi falar do que aconteceu. A expressão era de genuína pena. Preciso da verdade, disse Elias, baixinho, direto. Naquela revisão, há 3 semanas. Alguém além da sua equipe tocou na Mercedes? Alguém pediu para ficar sozinho com o carro? Osmar puxou o cigarro, olhando para os lados. O gerente da oficina me chamou. Disse que era um pedido especial do diretor Tales, da Veredas. Um técnico veio checar a compatibilidade de sistemas para um futuro upgrade. Ficou 1 hora no Carso, com portátil conectado. Disse que era confidencial, que não deveria comentar. O sangue de Elias esfriou. O técnico de Tales. Você viu o rosto dele? Tem um nome? Osmar balançou a cabeça. Não. Usava um crachá genérico. Mas lembro de uma coisa. Ele deixou cair uma ferramenta especializada, de plástico preto, do tamanho de um isqueiro. Parecia mais coisa de espionagem do que de mecânica. Era a confirmação que Elias precisava. Não era uma prova jurídica, mas era verdade. Agradeceu a Osmar com um aceno grave e se fundiu novamente na multidão, o plano desesperado de invadir a garagem ganhando um propósito feroz. Enquanto Elias colhia sua prova testemunhal, Clara agia em um nível diferente, mas igualmente perigoso. Ela marcou um almoço com a secretária pessoal de Tales, Mariana, uma mulher eficiente que sempre fora gentil com ela. O restaurante era caro, discreto. Clara não perguntou diretamente. Conversou sobre a empresa, a pressão, a tristeza com o ocorrido com Elias. É um clima tão estranho, disse Clara, misturando risoto com aparente desinteresse. Pai está convencido, mas eu... O senhor Elias era como um tio para mim. É difícil aceitar. Mariana ficou quieta por um longo momento, brincando com um copo d'água. Dona Clara... Ela começou, hesitante. O relatório de segurança que o diretor Tales entregou ao seu pai foi muito conclusivo, mas a investigação original, a que deu origem a ele, foi conduzida por uma firma externa. O diretor Tales insistiu em consolidar os dados pessoalmente antes da apresentação. Era um fio, tênue, mas Clara o agarrou. Consolidar? Você viu a versão original? Mariana corou. Não diretamente. Mas um dia, entrando para entregar documentos, vi na tela do computador dele um arquivo com o nome da firma de investigação. Havia um sumário executivo. Uma frase me chamou a atenção porque estava em negrito. Não há evidência direta ligando o funcionário, Elias, ao vazamento ativo. Quando perguntei, ele fechou o arquivo rapidamente e disse que eram rascunhos inconclusivos. O mundo de Clara parou. A peça central da acusação era uma fraude. Tales manipulou o relatório. A fúria que sentiu foi tão intensa que suas mãos tremeram sob a mesa. Agradeceu a Mariana, pediu discrição absoluta e pagou a conta com uma urgência febril. Tales não só arquitetara a queda de Elias, como enganara seu pai. A traição era dupla. Agora ela tinha uma decisão crítica: confrontar o pai imediatamente com a suspeita, arriscando que ele fechasse os olhos por lealdade corporativa ou cegueira, ou buscar uma prova irrefutável. Ela escolheu a segunda. Precisava acessar aquele arquivo original no computador de Tales. Sabia que seria quase impossível. Mas lembrou-se de algo. Tales tinha um cofre digital pessoal, protegido por senha, no sistema da empresa. E ela conhecia uma falha. Anos atrás, quando seu pai estava doente, Tales pedirá a ela para acessar uma planilha urgente em seu nome, e na pressão, ele digitara a senha na frente dela. Era uma sequência numérica baseada na data de fundação da Veredas. Seria ingênuo demais pensar que ele ainda usava a mesma? Era um tiro no escuro, mas era o único que tinha. Enquanto Clara se preparava para seu risco digital, Elias colocava em prática seu plano físico. Na calada da madrugada seguinte,
Usando o uniforme de entrega que comprará em uma loja de usados, aproximou-se da garagem subterrânea da Torre Veredas. Conhecia a rotina do vigia noturno, um senhor aposentado que fazia sua ronda a cada 50 minutos exatos. Esperou o momento certo, quando o homem foi ao banheiro. Usou a senha antiga do painel de manutenção, que, por um milagre de descuido, ainda funcionava, para desativar temporariamente a câmera que cobria a porta de serviço traseira. Entrou, seu coração batendo como um tambor de guerra. O ar gelado e o cheiro de óleo e borracha eram familiares, mas agora o lugar era território inimigo. Lá estava ela, a Mercedes S-Class, soberana e silenciosa em seu espaço reservado. Parecia intacta. Elias se aproximou, uma lanterna pequena na mão. Suas mãos, que conheciam cada centímetro daquele veículo, começaram uma busca metódica. Verificou sob os bancos, dentro dos porta-objetos, no forro do teto. Nada. Então, lembrou-se do comentário de Osmar sobre compatibilidade de sistemas. A central multimídia original era simples, quase analógica. A única eletrônica complexa estava no sistema de alarme e na caixa fusíveis. Abriu o porta-luvas e, com uma chave de fenda, retirou com cuidado o painel de fusíveis. E lá estava, colado atrás do emaranhado de fios, minúsculo e discreto, um dispositivo de plástico preto, do tamanho de um isqueiro, com uma luz minúscula LED piscando em intervalos regulares. Um transmissor GPS e, possivelmente, um escuta ambiental. A prova física. O artefato da traição de Tales. Nesse exato momento, um feixe de luz de lanterna cortou a escuridão da garagem. Ei! O que você está fazendo aí? Era a voz do vigia, alertada por algum ruído ou por uma câmera que Elias não vira. O coração de Elias saltou à garganta. Ele arrancou o dispositivo às pressas, sentindo os fios se romperem, e enfiou-o no bolso. A lanterna do vigia se aproximava, iluminando as laterais dos carros. Não havia saída pela frente. Elias se agachou, movendo-se na penumbra entre os veículos, em direção à saída de emergência que dava para os fundos do prédio, uma rota que ele conhecia de um treinamento de segurança anos atrás. Os passos do vigia ecoavam, agora mais rápidos, acompanhados pelo som estático de um radiocomunicador sendo acionado. Segurança, verifiquem a garagem nível B2, possível intruso. Elias alcançou a porta de metal pesado, a empurrou com o ombro, e saiu para um corredor de serviço escuro. A porta se fechou atrás dele com um baque surdo. Ele estava do lado de fora, ofegante, a adrenalina jorrando em suas veias. No bolso, o dispositivo pesava como uma rocha. Ele tinha a arma. Mas agora, era um fugitivo. Do outro lado da cidade, naquele mesmo momento, Clara estava em seu apartamento, diante de seu laptop, os dedos pairando sobre o teclado. Ela havia invadido o sistema da Veredas usando as credenciais de um estagiário do que era seu amigo, e que, sem saber o real motivo, forneceu acesso. Navegou até o perfil de Tales. O coração batia forte. Digitou a senha antiga. A tela piscou. E então, a pasta do cofre digital se abriu. Dentro dela, entre contratos e planilhas, estava um arquivo com o nome da firma de investigação. Ela o abriu. E lá estava, em letras pretas sobre o fundo branco do PDF, a frase que Mariana mencionara. Não há evidência direta ligando o funcionário, Elias, ao vazamento ativo. O relatório completo apontava, na verdade, para uma brecha de segurança nos sistemas de comunicação da empresa, explorada por um endereço de IP externo, rastreado até uma empresa fantástica ligada a um lobista conhecido por trabalhar com o grupo estrangeiro que Tales defendia. Tales não só plantou o dispositivo, como desviou a investigação. Clara salvou o arquivo em 3 lugares diferentes, sua mente já processando o próximo passo. Ela tinha a prova digital. Agora, precisava do homem que tinha a prova física. E, de alguma forma, sabia que Elias também estava em movimento. A rede estava se fechando, mas em torno de quem? O perigo para ambos atingia um novo patamar. Tales, ao perceber que o dispositivo sumira e que seu cofre fora violado, não hesitaria em tomar medidas radicais.
O corredor de serviço era úmido e fedia a lixo. Elias correu, guiado pelo instinto e pelo pânico, até emergir em uma rua lateral escura. A cidade nunca lhe parecerá tão hostil. A cada som de sirene distante, seu corpo se contraía. Ele se enfiou na porta de um prédio comercial fechado, ofegante, e tirou o dispositivo do bolso. À luz fraca de uma lâmpada pública, examinou o objeto de plástico preto. Era frio, impessoal. A pequena luz LED piscava, um sinal de que ainda transmitia, ou de que tinha uma bateria residual. Aquele pequeno artefato era a materialização de toda a sua ruína, mas também era sua salvação. Ele precisava de alguém que pudesse analisá-lo tecnicamente, transformar aquela peça em uma prova pericial irrefutável. Um nome veio à mente: Jonas, um ex-colega do exército que agora tinha uma pequena oficina de eletrônica no Brás, um homem discreto e confiável. Era um risco se deslocar até lá, mas não tinha opção. Enquanto isso, na sala de reuniões da Veredas, o clima era de tensão contida. Thales acabará de ser informado por um segurança sobre a tentativa de invasão na garagem. O vigia descrevera um homem com boné, de estatura e postura familiares. Thales não teve dúvidas. Elias estava vivo, e pior, farejando a verdade. Um frio mortal percorreu sua espinha. Se Elias tivesse encontrado o dispositivo, ele precisava agir rápido. Ordenou uma varredura completa e discreta no carro e aumentou a segurança pessoal. Mas sua mente já trabalhava em um plano mais agressivo. Elias era um homem sozinho, desacreditado, um fantasma irado. Seria fácil desacreditá-lo ainda mais, ou fazer algo pior. Thales ligou para um contato de confiança, um indivíduo cujos serviços não constavam em nenhuma planilha da Veredas. Temos um problema persistente. Um ex-funcionário descontente, possivelmente armado, fazendo ameaças. Ele pode tentar me contatar ou a família Monteiro. É um risco à segurança. A mensagem era clara. O jogo tinha subido de nível, da manipulação para ameaça física. Clara, em seu apartamento, estava paralisada diante da tela do computador. As provas digitais eram devastadoras. Ela imprimiu o relatório original e salvou cópias em um pendrive e em um servidor na nuvem. Sabia que precisava levar isso ao pai imediatamente, mas temia sua reação. Ciro Monteiro era um homem que odiava ser enganado ainda mais do que odiava a traição. A revelação poderia destruir não só Thales, mas abalar os alicerces da confiança dele no próprio julgamento. Ela decidiu por uma abordagem diferente. Ligou para o celular particular de Elias. Desta vez, após vários toques, uma voz rouca e cansada atendeu. Alô? Foi a primeira vez, desde a humilhação, que Clara ouviu aquele timbre familiar. A emoção a sufocou por um segundo. Elias, sou eu, Clara. Onde você está? Está bem? Do outro lado da linha, na van de Jonas no Brás, Elias sentiu um nó na garganta. A voz dela era um fio de humanidade em seu deserto. Dona Clara, não devia se envolver. É perigoso. Eu já estou envolvida, ela retrucou, firme. Eu sei que você é inocente. Tenho provas, Elias. Thales adulterou o relatório de investigação. As palavras dela eram um bálsamo e um alerta. Eu também tenho algo, ele confessou, baixinho, olhando para o dispositivo que Jonas agora examinava com uma lupa. Um transmissor. Plantado na Mercedes. Thales mandou um técnico colocá-lo durante a revisão. Clara prendeu a respiração. A prova física. Era a peça que faltava. Onde você está? Precisamos encontrar um lugar seguro. Levar isso ao meu pai, juntos. Elias hesitou. Colocá-la em perigo era a última coisa que desejava. Mas ele também sabia que, sozinho, era um alvo fácil. E Clara tinha acesso a Ciro. Tem um lugar, ele disse, relembrando. O jardim de inverno da sua casa nos Jardins. O senhor Ciro sempre vai lá ler os jornais aos sábados de manhã. Sozinho. É o único lugar dentro da propriedade onde a segurança não fica tão em cima. Era um risco enorme,
invadir a própria mansão, mas era o único ponto onde poderiam confrontar Ciro em um terreno que, de certa forma, ainda era familiar para Elias. Combinaram de se encontrar em um ponto próximo dali na manhã seguinte. Tales, porém, não estava inerte. Sua rede de informantes dentro da própria Veredas era eficiente. Um funcionário do TI, leal a ele por dívidas de favor, alertou sobre uma consulta incomum ao cofre digital de seu perfil, originada de um acesso não autorizado. Tales conectou os pontos: a invasão na garagem e a violação digital no mesmo dia. Não era só Elias. Clara estava ajudando. A situação estava fugindo ao controle. Sua fachada de executivo controlado rachou. A raiva e o medo consumiam. Ele não podia permitir que os dois se encontrassem. Ordenou que seu contato monitorasse os arredores da mansão dos Monteiro e interceptasse Elias antes que ele chegasse perto. A linha tênue entre o crime corporativo e o crime real estava prestes a ser cruzada. A manhã de sábado amanheceu cinzenta e úmida em São Paulo. Elias, após uma noite praticamente sem dormir em um motel de beira de estrada, vestiu as roupas mais presentáveis que tinha. O relógio credor estava firme em seu pulso. Ele colocou o dispositivo e uma cópia das anotações de Jonas sobre sua funcionalidade em um envelope marrom. Sentia-se estranhamente calmo. Era o dia do acerto de contas. Pegou um táxi até um ponto a 6 quadras da mansão, decidindo fazer o resto do caminho a pé, por ruas arborizadas que conhecia de cor. Enquanto caminhava, reviu mentalmente cada curva, cada porteira, cada câmera. Sabia como entrar pelos fundos, por uma pequena porteira de serviço que dava para o jardim de inverno, cuja fechadura eletrônica, ele sabia, às vezes falhava-se pressionada de um certo ângulo. O que ele não sabia era que um carro escuro e sem identificação já o seguia a 2 quadras. 2 homens dentro observavam seus movimentos. Tales estava no escritório, nervoso, acompanhando por telefone. Apenas o homem. A garota ainda não apareceu. Esperamos ele se aproximar do muro? Perguntou a voz no celular. Não deixem ele chegar perto da casa, ordenou Tales, seus dedos brancos de tanto apertar o aparelho. Interceptem-no agora. Tomem o que ele estiver carregando. E façam parecer um assalto. Um assalto que deu errado. A ordem final foi sussurrada, mas sua intenção era clara como vidro. Elias virou a esquina para a rua tranquila que margeava os muros altos da mansão. Estava a menos de 100 metros da pequena porteira de serviço. Foi então que o carro escuro acelerou e parou bruscamente à sua frente. A porta do passageiro se abriu, e um homem grande, de jaqueta de couro, desceu. Seus movimentos eram profissionais, impessoais. Elias, né? Vamos dar uma voltinha. O patrão quer conversar. O instinto de Elias disparou. Ele deu um passo para trás, mas outro homem já havia saído do carro por trás, bloqueando sua retirada. Seus olhos procuraram uma saída. A rua estava deserta. O primeiro homem estendeu a mão para agarrá-lo pelo braço. Foi quando, de repente, um carro prata surgiu na esquina em alta velocidade e freou com guincho, parando entre Elias e os 2 homens. A janela do motorista desceu. Era Clara, seu rosto pálido mas determinado, os olhos cheios de um fogo frio. Entra, Elias. Agora! O choque paralisou os capangas por um segundo. Foi o tempo que Elias precisou. Ele se esquivou do agarramento, correu em direção ao carro e pulou para o banco do passageiro. Clara acelerou antes que a porta se fechasse completamente, fazendo o carro arrancar com força, deixando os 2 homens para trás, gritando e correndo em direção ao veículo deles. Como você? Elias ofegou, segurando o cinto. Desconfiei. Vigiei a rua desde mais cedo, ela disse, as mãos firmes no volante, os olhos fixos no retrovisor. O carro escuro já dava meia volta para persegui-los. Eles vão atrás de nós. Não podemos ir para a polícia ainda. Tales deve ter influência lá. Para o jardim de inverno, Elias insistiu, olhando para trás. É a única chance. Seu pai está lá. É agora ou nunca. Clara hesitou por uma fração de segundo,
vendo os faróis do carro perseguidor se aproximarem no espelho. Respirou fundo. Em vez de fugir, ela fez uma curva fechada e arriscada, entrando por um acesso de serviço que ela conhecia desde criança, que levava direto aos fundos da propriedade. O portão estava aberto para a entrada de um caminhão de entregas. Ela passou por ele em alta velocidade, ignorando os gritos de um segurança surpreso. O carro escuro freou bruscamente do lado de fora, relutante em invadir abertamente a propriedade dos Monteiro. O primeiro ato da armadilha de Thales havia falhado. Mas o verdadeiro confronto estava apenas começando, e agora aconteceria no coração do território inimigo, com Ciro Monteiro como testemunha involuntária. A tensão estava no seu limite. O carro de Clara deslizou pela alameda de pedras dos fundos da mansão, parando abruptamente diante da grande estufa de vidro e ferro batido que era o jardim de inverno. A tranquilidade do lugar, com suas orquídeas e o som suave de uma fonte, era um contraste violento com a adrenalina que pulsava em suas veias. Antes que os seguranças da propriedade, agora alertados, pudessem cercá-los, Clara e Elias saltaram do carro. Elias segurava o envelope marrom como um escudo. Vamos direto ao seu pai, ele disse, sua voz recuperando uma firmeza muito perdida. Agora! Dentro do jardim de inverno, Ciro Monteiro estava sentado em uma poltrona de vime, os óculos na ponta do nariz, lendo um relatório financeiro. O barulho do carro, os passos apressados no caminho de pedras, fizeram-no erguer os olhos com irritação. A visão que se apresentou na porta de vidro franziu sua testa em um misto de fúria e perplexidade. Sua filha, com o rosto manchado de determinação e medo. E atrás dela, Elias, o homem que ele despedira publicamente como um traidor, agora de pé em seu santuário privado como um acusador fantasmagórico. O que significa essa invasão? Rugiu Ciro, levantando-se. Clara, o que está acontecendo? E você, como ousa pisar aqui? Antes que Clara pudesse falar, a porta principal da mansão se abriu com força. Thales entrou no jardim de inverno, seu rosto um composto de preocupação encenada e raiva genuína. 2 seguranças pessoais da Veredas, homens durões que respondiam apenas a ele, flanqueavam a entrada. Ciro, lamento muito. Recebi um alerta de que Elias invadiu a propriedade. Aparentemente, ele está desequilibrado, fazendo ameaças. Trouxe segurança para a contenção. Seu olhar cravou-se em Elias, um aviso silencioso e mortal. A situação pendia perigosamente para o lado de Thales. A narrativa do ex-funcionário perigoso e vingativo era convincente. Foi então que Clara deu um passo à frente, colocando-se entre o pai e Thales. Sua voz não tremeu. Saiu clara e cortante como cristal. Pai, você vai ouvir a verdade. Ou vai deixar que Thales apague a última memória da vovó Letícia? O nome da mãe fez Ciro estremecer. Clara continuou, apontando para Thales. Ele adulterou o relatório de investigação. Tem o arquivo original salvo em 3 lugares. Nele, a firma contratada conclui que não há evidência contra Elias. O vazamento veio de um IP externo, ligado a um lobista do grupo estrangeiro que Thales defende no conselho. Ela jogou uma pasta impressa no colo de Ciro. Ele fraudou você para enterrar o projeto do Nordeste e ganhar influência. Thales soltou um riso forçado, nervoso. Isso é um absurdo. Clara está sendo manipulada por esse homem amargo. São documentos falsos. Ciro. Ela invadiu sistemas corporativos. O desespero começava a tingir suas palavras. Foi a vez de Elias. Ele se moveu com uma calma solene, ignorando seguranças que se tensionaram. Abriu o envelope e colocou sobre a mesa de centro, ao lado da pasta de Clara, o dispositivo preto e as anotações técnicas de Jonas. Isso foi encontrado atrás do painel de fusíveis da Mercedes, Senhor Monteiro. Um transmissor de áudio e GPS. Foi plantado por um técnico que Thales enviou à oficina durante a revisão, sob o pretexto de compatibilidade de sistemas. O mecânico-chefe, Osmar, está disposto a depor. Ele ergueu o pulso, mostrando o relógio credor. A senhora sua mãe me deu isso pela lealdade. Thales tentou ridicularizá-lo na minha humilhação.
Porque ele sabe que a lealdade verdadeira é o que mais ameaça seus planos. Ele não queria me punir por um crime. Queria me apagar por ser uma testemunha, por lembrar como esta família costumava ser. Ciro Monteiro olhou para os objetos sobre a mesa. Olhou para o rosto devastado pela dor, mas iluminado por uma dignidade indestrutível, de Elias. Olhou para a fúria justa e pura nos olhos da filha, os olhos da própria mãe. E então, olhou para Tales. Viu o suor na testa do genro, o pânico mal contido em seus olhos que fugiam, a postura defensiva. A muralha de certezas de Ciro desmoronou com um estrondo silencioso. A cena no saguão, a frieza que ele exibirá, a palavra traição que jogará como uma pedra, tudo lhe voltou à mente, agora filtrado por uma nova e horrível perspectiva. Ele não fora firme. Fora um fantoche. Fora usado para destruir um homem honrado e, no processo, trair a memória de sua própria mãe. Tales, a voz de Ciro saiu baixa, mas carregada de um peso que fez o ar parar. É verdade. Não era uma pergunta. Era uma sentença em busca de confirmação. Tales engoliu seco. Ciro, você não vai acreditar nessa farsa montada por uma menina mimada e um servo demitido contra a palavra do homem que é seu braço direito, que é da família. A tentativa de apelo ao clã e ao poder foi seu erro final. Da minha família, a voz de Ciro explodou, uma torrente de raiva e dor reprimidas. Você usou o nome da minha mãe para me fazer duvidar da única pessoa que a honrava diariamente com suas ações. Você envenenou minha casa. Você não é da minha família. Você é um câncer que eu permiti crescer. Ele se virou para os seguranças de Tales, que pareciam confusos. Saíam da minha propriedade. Agora. Os homens recuaram, sem olhar para Tales. A derrota foi instantânea e total no rosto de Tales. Sua fachada se desfez, revelando o homem pequeno e ambicioso por trás. Ciro, pelo amor de Deus, eu fiz isso pela Veredas. O projeto do Nordeste é um erro. Eu só queria o melhor. A justificativa soou vazia, patética. O melhor para você, corrigiu Ciro, com desprezo infinito. Ele se voltou para Elias. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer gritaria. O magnata, o homem de poder absoluto, parecia encolhido, envelhecido de repente. Elias. Ele começou, a voz falhando. Os olhos se encheram de uma umidade que ninguém naquela sala jamais vira. Eu lhe devo uma reparação que dinheiro nenhum no mundo pode fazer. Eu vendi minha memória e minha honra por um relatório falso. Eu falhei com você. Eu falhei com a memória da minha mãe. Foi uma humilhação, mas desta vez, auto-infligida e cheia de uma verdade brutal. A cena era de uma justiça épica e dolorosa. O poderoso, de joelhos morais diante do homem que considerará insignificante. Elias respirou fundo. A raiva, a dor, a humilhação, tudo aquilo que o consumira parecia se lhe quer fazer diante do naufrágio autêntico de Ciro. Ele não queria vingança. Queria restauração. O Senhor não falhou comigo, Senhor Monteiro. Falhou consigo mesmo. A dona Letícia não me deu este relógio porque eu era perfeito. Ela me deu porque acreditava que a lealdade construía pontes, não muros. Ele olhou para Clara, uma gratidão profunda em seu olhar. Sua filha, ela não construiu muros. Ela buscou a verdade. Ela tem o espírito da avó. Clara aproximou-se, colocando uma mão no braço do pai, não em consolo, mas em apoio. Pai, a justiça agora é sua decisão. Ciro ergueu a cabeça. O homem de negócios voltou ao seu rosto, mas agora com uma clareza feroz e purificada. Ele olhou para Tales, que parecia uma estátua de Sal Tales. Sua posição na Veredas está terminada. Imediatamente. Você será processado civil e criminalmente por fraude, difamação, violação de propriedade e qualquer outro crime que nossos advogados e as autoridades encontrarem. Todos os seus acessos estão revogados. Saia da minha casa. Seus advogados terão contato com os nossos. A frieza da sentença era absoluta. Não havia apelo. Tales, sem uma palavra,
o rosto cinza, virou-se e saiu do jardim de inverno, sua figura antes imponente agora encolhida, derrotada não por um golpe, mas pela simples exposição da verdade. Ciro então voltou-se para Elias. Elias, a Mercedes é sua. Legalmente. É o mínimo. Sua posição na Veredas, com salário e respeito condizentes com sua experiência e lealdade, está à sua disposição. Mas mais do que isso, eu lhe peço, como um homem que errou gravemente, que me permita recuperar sua confiança. Não como patrão. Como alguém que tem muito a reaprender. A oferta não era de emprego. Era de redenção. Elias olhou para o relógio no pulso. A inscrição parecia brilhar sob a luz do jardim de inverno. Olhou para Clara, que sorria através de lágrimas. Olhou para Ciro, e viu nele, finalmente, um vislumbre do filho que Dona Letícia criará, não o titã que o mundo forjara. A jornada de dor terminava ali, não com um grito, mas com um suspiro de alívio profundo. A Mercedes, aceito. Ela e eu temos história. Quanto ao resto, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com a mesma precisão com que dirigia. Vamos um dia de cada vez, senhor Monteiro. A confiança, quando quebrada, precisa de mais que palavras para se colar. Mas a porta está aberta. Ciro acenou, a emoção impedindo de falar. Clara enxugou uma lágrima e abraçou Elias, um abraço forte, de filha, de aliada, de amiga. Obrigada por não desistir, sussurrou ela. Obrigada por acreditar, sussurrou ele de volta. Anos depois, a Mercedes S-Class ainda rodava pelas ruas de São Paulo. Elias não era mais apenas o motorista. Era o conselheiro de confiança da presidência da Veredas, um cargo único, criado por Ciro. Supervisionava protocolos de segurança e, mais importante, era o lembrete humano de que por trás de cada negócio bilionário, há valores que o dinheiro não compra. Tales enfrentou processos intermináveis, perdeu tudo e tornou-se um exemplo amargo nos corredores do poder corporativo. Clara, fortalecida pela luta, assumiu um papel de liderança na fundação filantrópica da família, honrando o legado da avó de uma forma nova. E, em todo sábado de manhã, no jardim de inverno, Ciro Monteiro e Elias tomavam café juntos. Não como patrão e empregado. Como dois homens que haviam atravessado o fogo da injustiça e emergido, não intactos, mas mais sábios. O relógio credor, no pulso de Elias, marcava o tempo. Um tempo de cura. Um tempo de justiça. E o motorista do milionário, que fora despedido na frente de todos, tornou-se, diante das mesmas pessoas, a coluna moral que salvou uma família de si mesma. O fim não foi feliz para sempre. Foi melhor. Foi justo. E foi épico. Se essa história te pegou, deixa o like e comenta justiça aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal e mostra que ainda existem pessoas que valorizam a verdade.